galera do 8º ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Tô aqui com saudade de vocês e a gente vai dar continuidade aos nossos assuntos. Então, hoje a gente vai ver a Revolução Francesa. A gente já viu isso na sala de aula, mas como já faz algum tempo que foi visto, nós iremos relembrar, certo? Gente, eu tô com dificuldade nos meus equipamentos para transmitir os slides para vocês, certo? Então, vai ter alguma hora que eu vou estar olhando para o outro lado, é porque eu estou olhando os slides. Mas eu vou enviar esses slides para vocês, vou anexar junto com as atividades lá na área do aluno, viu? Não se preocupem com isso. Então, como a gente já viu, né? Você já viu esse assunto, a Revolução Francesa de 1789. A gente já viu aí o antigo regime em crise na Europa. Então, a gente vai ver como estava a situação da França pré-revolucionária, antes da Revolução, né? Então, considerado um dos marcos da história, que alterou profundamente a base do poder político e social da França, sob o lema de liberdade, igualdade e fraternidade, lema esse baseado nas ideias iluministas que a gente viu lá no nosso assunto passado. Como era a França pré-revolucionária? Como é que estava a França antes da Revolução? Em que situação ela se encontrava para acontecer uma revolução? Então, a França pré-revolucionária, ela tinha um governo de uma monarquia absolutista. Vocês lembram o que é uma monarquia absolutista? Onde o monarca, o rei, ele exerce plenos poderes, não existe nenhuma instituição, nenhum órgão que tenha mais poder do que o monarca. Então, ele reina absoluto. Então, era assim que estava a França antes da Revolução. Ela tinha uma monarquia absolutista. A estrutura social da França também era profundamente desigual e excluía a maioria da população. Não sei se dá para vocês verem no triângulozinho ali, que tem lá, se não der para ver, mas vocês vão ver nos slides que eu vou mandar para vocês, que tem lá a divisão da sociedade francesa. Nós temos o primeiro estado, formado pelo clero, com apenas 1% da população. O segundo estado, composto pela nobreza, que tinha 2% da população. E o terceiro estado, 97% da população, que era o restante de todo o povo, camponeses, artesãos, trabalhadores em geral. Então, ela tinha uma estrutura totalmente desigual e excluía a maioria do povo, ou seja, 97% do povo era excluído aí da sociedade francesa na França pré-revolucionária, antes da Revolução. A sociedade era estamental, rigidamente dividida em ordens ou classes. Vocês lembram que eu já falei o que é uma sociedade estamental no outro vídeo da sociedade do antigo regime? Uma sociedade estamental é aquela em que as camadas elas são fixas. Não existe ascensão social, né? As pessoas não podem ascender socialmente, porque as suas camadas elas são fixas. Então, a sociedade francesa pré-revolucionária era estamental, porque tinha ali suas camadas fixas. Como vocês já viram ali no triângulo, o primeiro estado, que era composto pelo clero, né, membros da Igreja Católica. O segundo estado, que era composto pela nobreza, com 2% da população. E o terceiro estado, que tinha 97% da população. E ele era formado por camponeses, burgueses e pelos sans-culottes. Vocês lembram da imagem dos sans-culottes, que eram pessoas que não usavam aquelas roupas elegantes da sociedade francesa, eles usavam as roupas mais simples, feitas de algodão, de calças de algodão, e acabavam sendo chamados por esse nome de sans-culottes. Além do que eu já falei, né, das questões sociais da França, a França passava por uma grave crise econômica. As finanças do Estado estavam prejudicadas desde o governo de Luís XV. Essa situação piorou com a Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra também. E, além disso, houve um longo período de más colheitas, de secas, de
problemas de natureza, né, com a França. A França foi castigada aí por um longo período de seca, de más colheitas, o que prejudicou muito a economia. Então, ó, situação de exploração, mais grave crise econômica, mais as ideias iluministas, é igual à Revolução Francesa. Juntando esses itens, surge aí o que nós chamamos e conhecemos de Revolução Francesa. Em abril de 1789, ocorre aí a convocação dos Estados Gerais. Os 3 estados, eles são convocados para uma espécie de reunião. E o que é que eles iriam discutir nessa reunião? O primeiro impasse era como seria a votação nessa reunião. Como era que ia acontecer a votação? Ia ser por estado ou ia ser por pessoa? Lógico que o primeiro e o segundo estado, eles queriam que a votação fosse por estado, porque assim eles sairiam ganhando. 2 estados contra um estado, 2 estados ganhariam, não é isso? E o terceiro estado queria que a votação fosse por cabeça, porque eles tinham a maior parte da população, eles tinham 97% da população. Então, se os votos fossem por pessoa, por cabeça, eles sairiam ganhando. Então, como as suas ideias e suas reivindicações não são aceitas, o terceiro estado, ele se retira da reunião e decide se reunir separadamente. Então, o terceiro estado recebe apoio de alguns deputados desistentes aí do segundo estado e algumas pessoas do clero, e eles recebem esse apoio e eles resolvem se reunir em outro local. E eles declaram estar reunido em Assembleia Nacional. Então, qual eram as reivindicações do povo? O que é que o povo queria para a França? Primeiro, eles queriam acabar com os privilégios das classes, digamos, dominantes, né? E eles reivindicavam maior participação do terceiro estado na sociedade na França, né? Reivindicavam maior participação do terceiro estado, que eles fossem consultados, que eles participassem mais das decisões que ocorriam na França, e não que eles fossem excluídos e fossem lembrados apenas na hora de pagar impostos e tudo mais. Em 14 de julho de 1789, houve o maior evento que o ponto inicial, o ápice para a Revolução Francesa, que foi a tomada da Bastilha ou a queda da Bastilha, né? A Bastilha era uma prisão que representava a imponência do regime absolutista. Então, os populares se reuniram e eles invadem a Bastilha, a tomada da Bastilha. E assim o processo revolucionário ele tem início na França com um marco que é conhecido como a queda da Bastilha ou a tomada da Bastilha. Então, o que foi decidido nessa Assembleia Nacional Constituinte? Então, primeiro ele decretava a abolição dos privilégios, né, feudais, das ordens de nascimento, abolir isso aí. Aprovou uma Constituição Civil do clero, confisco e a nacionalização dos bens da Igreja Católica, a publicação dos direitos do homem cidadão e aprovou uma Constituição para a França. Em 1791 foi aprovada uma Constituição para a França. A Declaração do Homem, dos Direitos do Homem Cidadão, defendia os direitos de liberdade, a propriedade e a igualdade de todos perante a lei. Então, o direito do homem cidadão baseia-se um pouco aí nas ideias iluministas, né, que é o lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Então, eles defendiam o direito, a liberdade e a propriedade e a igualdade, que todos eram iguais. Então, a forma de governo passa a ser uma monarquia constitucional e não mais uma monarquia absolutista. E como é que funciona uma monarquia constitucional? Então, primeiro, a monarquia ela é mantida como uma forma de governo que dava uma continuidade ao que já vinham querendo, que já vinha acontecendo. Líderes populares aumentavam seu prestígio junto ao povo, né? E dentre eles destacavam-se Dalton e Robespierre. Vocês lembram que a gente já falou bem sobre isso na sala de aula. E começavam aí a surgir, a se formar partidos políticos.
Começava aí a se formar partidos políticos. Primeiro a gente tinha os girondinos. Agora eu vou olhar para cá porque eu vou ler o que está aqui no slide. Primeiro, nós temos os girondinos. Representavam a alta burguesia, defendiam posições moderadas e garantiam a sua riqueza e economia. Depois, nós tínhamos os jacobinos. Representavam a pequena média burguesia, o proletariado, o povo em geral, e defendiam posições radicais em benefícios dos oprimidos, daqueles que mais sofriam com as desigualdades sociais na França. E nós tínhamos também o chamado planície ou planalto. Esses representavam a burguesia financeira, não tinham uma posição política definida, ou seja, eles acompanhavam quem vencesse, acompanharia os vencedores. Esse período começa a se tornar um período bem difícil, bem sangrento da Revolução. O fim da monarquia é estabelecida a república. O domínio dos girondinos que procuravam conter o avanço das massas populares, né, as manifestações, o julgamento e a condenação de Luís XVI à guilhotina. Então, o rei, ele acaba na guilhotina e ele tem sua cabeça cortada. Cortem-lhe a cabeça. Vai sair na França uma época chamada Regime do Terror. Como é que funcionou isso? Então, Robespierre assume o comando do governo, né, revolucionário da Revolução. Os jacobinos assumem o poder de um país que estava à beira de um colapso, ou seja, em guerra com outros países, revoltas populares, crise econômica, ou seja, o país estava um caos e os jacobinos assumem o poder desse país que estava vivendo um caos. Para manter o seu poder e para manter o poder, Robespierre começa a perseguir e a exterminar todos que fossem considerados inimigos da Revolução. Então, a Revolução Francesa ela acaba perdendo um pouco do seu propósito lá do início, liberdade, igualdade e fraternidade. Por quê? Começa um período muito sangrento, muitas pessoas foram mortas, muitas pessoas acabaram mortas na guilhotina nessa época. Então, Robespierre ele acaba perseguindo muita gente, qualquer pessoa que fosse contra a Revolução, que se levantasse contra a Revolução, acabava sendo morto na guilhotina ou de outra forma. Então, essa época foi uma época bem sangrenta da Revolução. Os opositores do governo eram levados à guilhotina. Então, a guilhotina é o símbolo desse período, da época do terror. Porque a maioria dos assassinatos, as pessoas que eram mortas na guilhotina. Hoje uma chamada de reação termidoriana. O que foi essa reação? A burguesia temendo que os seus bens fossem confiscados, temendo a liberdade dos seus negócios, enfim. Então, eles iniciam uma campanha contra o governo de Robespierre, né? E eles aproveitam essa situação, derrubam o governo de Robespierre e o próprio Robespierre acaba sendo condenado à guilhotina. Então, aquela guilhotina que foi o símbolo do seu governo acaba sendo usado contra ele no final e ele também é morto na guilhotina. Então, uma nova Constituição foi elaborada para a França em 1795. A forma de governo, que era a República, ela foi mantida, né? Foi mantida como forma de governo. O voto censitário foi restabelecido. O voto censitário, assim, que eram selecionados só algumas pessoas que tinham condições financeiras, geralmente do sexo masculino, poderiam votar. Então, isso foi restabelecido na França. O poder político da França, ele foi entregue a um conselho de 5 membros, que ficou conhecido como diretório. Eles eram eleitos em um mandato de 5 anos. Então, o governo, ele se firmou graças a uma aliança feita com o exército francês. Naquele momento, tinha muito prestígio devido a sucessivas vitórias contra outros países, né? E a figura de Napoleão Bonaparte ganha prestígio diante dessa atuação do exército, o qual leva a assumir o poder posteriormente, que é o próximo assunto que a gente vai ver, que é a Era Napoleônica. Mas
por enquanto a gente ainda vai falar um pouco aqui de Revolução Francesa. Então, quais foram os efeitos, os resultados da Revolução Francesa? Os efeitos da Revolução Francesa de 1789 atingiram em pouco tempo todo o planeta. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade se consolidaram como princípios universais e inspiraram na luta pela independência e liberdade de diversos países. A Revolução Francesa contribuiu para a construção de sociedades mais democráticas pautadas nos direitos humanos. Então, a princípio, eles não conseguem muito esses ideais que eles almejavam, porque foi um período bem difícil, bem sangrento, mas depois esses ideais da Revolução Francesa, eles se espalharam por outras partes do mundo que usaram esses ideais para lutar por uma sociedade melhor e mais democrática. Gente, vai ficar uma atividade disponível para vocês resolverem lá na área do aluno. Eu também vou mandar esses slides que eu estava utilizando aqui para vocês. Respondam a atividade. Qualquer dúvida, vocês me perguntam, mandam mensagem. Respondam a atividade e enviem por e-mail para mim. Vou deixar o e-mail também disponível para vocês enviar as atividades, certo? Um beijo para todo mundo. Tô com saudade de vocês. Tchau e cheiro.